Isaías capítulo 53, eu quero ler, não todo o capítulo, quero ler do versículo 1 até o versículo 7. O título aqui fala sobre a aparição, as dores e a glória do Messias. Diz-nos assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Muito obrigado. Meus queridos, antes de expor aqui as Escrituras, quero expressar o meu contentamento de estar aqui com esta igreja, pastor Gleidson, sua família, um amigo. Sinto-me uma vez mais honrado em poder aqui utilizar esta tribuna, esta plataforma, para pregar a palavra do Senhor. Ainda mais para nós que somos da tradição cristã, em um dia que talvez seja um dos dias mais importantes do calendário cristão, que é o dia que nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor. Isso traz a mim um peso ainda maior de responsabilidade, de pregar, de anunciar a palavra do Senhor, mas nós acreditamos que o Senhor é quem dirige a nossa exposição e a nossa pregação. Nós estudamos, nós nos preparamos, mas é o Espírito Santo quem fala à igreja. Você acredita nisso? E hoje eu quero falar aqui, como me fora proposto, falar sobre esse tema. Por que nós precisamos de um Salvador ou de um Redentor? Ou, em outras palavras, por que o cristianismo fala tanto sobre a necessidade da salvação? Talvez esta seja uma das indagações mais centrais que nós, como cristãos, precisamos saber responder. Esta indagação acerca da salvação, nós vamos entender que a redenção, a própria ideia de salvação, é o tema central nas Escrituras Sagradas. Se nós olharmos para a história do cristianismo, nós chegaremos a esta conclusão. Aliás, se nós olharmos para o cristianismo moderno, se nós observarmos a forma como a igreja cristã tem caminhado na atualidade, nós chegaremos à conclusão que a falência do cristianismo na atualidade, que a falha verificada no evangelicalismo da atualidade, reside exatamente em esquecer de anunciar Jesus como sendo o nosso Senhor e Salvador.
Quando nós passamos a perceber isso, quando vislumbramos que em algumas localidades o cristianismo tem sido reduzido, resumido a uma filosofia de vida, quando nós percebemos que em algumas localidades, em algumas denominações, nós presenciamos um cristianismo água com açúcar, decorre exatamente da retirada e da negligência de nós voltarmos os nossos olhos para as Escrituras e falarmos sobre a cruz de Cristo. Não há como nós falarmos sobre a fé cristã, sobre o cristianismo, se nós não voltarmos os nossos olhos para a cruz que o Senhor Jesus carregou. Falar sobre este assunto, sobre a salvação, é importante, e eu gostaria de começar aqui enfatizando, por pelo menos 3 razões nós precisamos falar sobre a salvação a partir da ótica das Escrituras. Primeiro, porque a Bíblia diz claramente que a palavra da cruz é o poder do Evangelho. Quando Paulo, ele escreve a sua carta à igreja que estava ali em Corinto, ele no capítulo 1 e nos versículos 17 e 18, ele diz da seguinte maneira: porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas para pregar a cruz de Cristo, para que ela não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O que empodera o Evangelho é a cruz de Cristo. Se nós retirarmos da nossa pregação, se nós retirarmos do nosso anúncio, se nós retirarmos da nossa vida cristã a centralidade de Cristo e da sua cruz, nós estamos extraindo o coração do Evangelho. É claro que nós poderíamos aqui falar sobre os vários aspectos que a fé cristã, que a vida cristã nos oferece. Nós falamos sobre a fé cristã numa perspectiva de família, e isso é muito importante, como já fora dito aqui nesta noite. Quando nós falamos sobre o trabalho social da igreja cristã, isso é muito importante. Quando nós falamos da atuação pública por parte da igreja, isso é muito importante. Mas o que precede a todo tipo de teologia, precede a teologia da esperança, precede a teologia da glória, precede a teologia das últimas coisas, é a teologia de Cristo morto na cruz do Calvário. É isso que dá o poder ao Evangelho, é isso que faz com que nós entendamos de fato a centralidade do Evangelho. É interessante que Paulo está anunciando isso de uma maneira muito categórica. Quando Paulo, ele escreve aqui a sua carta à igreja de Coríntios, ele vai deixar muito evidente, porque ele está falando para pessoas que tinham uma mentalidade voltados para a filosofia. E essa cidade, esses que o ouviam, que liam as suas cartas, tinham uma mente voltadas para a filosofia grega. E quando Paulo e outros missionários, outros anunciadores da palavra, anunciaram acerca do Evangelho, de um Jesus que foi morto, isso não encontrava respaldo dentro da filosofia grega. É por isso que eles vão tratar isso como sendo uma loucura. Mas isso é um ponto central para nós. Ainda que o mundo entenda a cruz, a morte de Jesus como uma loucura, ela é a salvação e o centro da nossa pregação. Em segundo lugar, nós precisamos falar sobre a salvação, porque quando nós abrimos a nossa Bíblia, nós vamos entender que o cerne da vida cristã, o fim último da nossa vida cristã é a salvação. É por isso que eu convido você a voltar os seus olhos para aquilo que Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 1, nos versículos 9 e 10, quando ele diz da seguinte maneira: alcançando o fim, ou seja, o telos,
o propósito da nossa fé, qual seja a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Não há outro propósito central na vida cristã que não seja a nossa salvação. Quando nós olhamos, como já mencionei, para algumas vertentes do cristianismo na atualidade, nós vislumbramos a forma como o evangelho ele tem se esfacelado. Em algumas localidades, o evangelho ele é utilizado como uma forma de trazer sucesso para as pessoas. É uma forma de fazer com que a pessoa seja bem-sucedida na sua vida. É uma forma de apresentar o evangelho simplesmente na perspectiva da prosperidade material ou da prosperidade financeira. Obviamente que nós, ao termos um encontro com o Senhor, nós acreditamos que Deus ele dirige a nossa vida, nos dá sabedoria para administrarmos aquilo que nós recebemos da parte de Deus, de modo que nós podemos ter uma vida bem administrada, sabermos trabalhar de maneira diligente e chegarmos à prosperidade através do trabalho, através daquilo que o Senhor nos deu. Mas se nós reduzirmos a vida cristã àquilo que ela oferece nesse mundo do ponto de vista de bem-estar físico e material, nós estamos ignorando completamente o centro da fé cristã, que é a salvação da nossa alma. O apóstolo Paulo, inclusive, ele afirmou que se nós esperarmos em Cristo, em Deus, somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos seres que existem aqui. Mas se nós, como cristãos que somos, olharmos para as Escrituras Sagradas, olharmos para a dimensão da fé cristã, que Deus tem cuidado da minha e da sua vida, que Ele tem um plano eterno para mim e para a tua alma, e que o centro da vida cristã é a salvação da nossa alma, assim nós entenderemos o que é viver para Deus. Ou seja, a salvação é aquilo que nos move, o que move a nossa vida, o que move a nossa dinâmica da espiritualidade cristã, é exatamente aquilo que o Senhor fez por nós. Nós estamos aqui nesta noite reunidos em um ato de comunhão, de adoração ao Senhor, e devemos lembrar que nós estamos aqui exatamente por causa daquilo que foi realizado no passado, que foi a obra vicária de Cristo Jesus. Se nós reduzirmos a fé cristã a um ato de ir à igreja ou de conceber aquilo que o cristianismo oferece para nós de maneira imediata, nós estamos perdendo aquilo que há de mais precioso na fé cristã, que é o fato do nosso nome estar escrito no livro da vida e termos comunhão com Deus através de Cristo Jesus. É exatamente isso que Pedro está dizendo aqui, alcançando o fim ou o propósito da vossa fé, a salvação da vossa alma. É o propósito de Deus que você seja um salvo. É um propósito de Deus que você caminhe com o Senhor até a consumação de todas as coisas. Deus quer que você prospere, sim, Ele quer que nós sejamos prósperos através do trabalho diligente, mas mais do que isso, Ele quer que nós tenhamos uma vida liberta dos vícios e entregues nas mãos de Deus. Em terceiro lugar, nós valorizamos a salvação exatamente porque a Bíblia assim o diz, ou assim ela nos manda. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, lá na carta que o escritor aos Hebreus redige, no capítulo 2 e o versículo 3, ele diz da seguinte maneira: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor,
foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo aqui, olha, atente para a tua salvação, observe a tua vida à luz da dinâmica da salvação. Às vezes nós passamos a nossa vida e nos perdemos com tanta coisa, no nosso trabalho, na nossa vida diária, nos nossos afazeres, até mesmo no nosso ativismo religioso, e às vezes nós esquecemos do ponto central da vida cristã. É exatamente por esta razão aqui, que o escritor aos Hebreus, em uma carta que é maravilhosa, é uma carta que é magnífica, que vai falar sobre a supremacia de Cristo, e sobre a salvação proporcionada por Ele, é que Ele vai despertar a nossa atenção. Quando nós lemos a carta aos Hebreus, nós somos advertidos, nós somos admoestados, nós somos aconselhados a olharmos para a nossa vida e entendermos a forma como a salvação de Deus está sendo operada em nós. Isso por uma razão muito simples. Quando nós falamos sobre a salvação, nós precisamos entender que ela envolve todos os tempos. Nós olhamos para a Bíblia e entendemos que nós já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos quando todas as coisas que se consumarem, porque tudo está nas mãos de Deus. Mas para nós entendermos essa dinâmica da vida cristã, nós precisamos voltar os nossos olhos para essa doutrina tão essencial que é a salvação. E não há dia melhor para falarmos sobre isso que não seja nesse dia, em um dia de Páscoa, quando os nossos olhos, os nossos corações veem a necessidade de olharmos para o nosso Redentor. A partir daí, quando nós entendemos acerca da importância de falarmos sobre a salvação, sobre a redenção proporcionada por Cristo, aí sim nós podemos perguntar, mas por que nós precisamos de um Salvador? Por que eu e você, nós precisamos ser salvos? Aliás, salvos do quê? Por quê e para quê? Alguém pode perguntar. E nós precisamos saber responder a isso. Não somente para responder àqueles que nos indagam, mas também para nós olharmos para a nossa fé e entender, por que eu digo que sou salvo? Por que eu preciso dessa salvação em Cristo Jesus? Falar sobre isso, irmãos, talvez seja para alguns chover no molhado. Alguém pode dizer, olha, mas eu ouço sobre isso desde que eu sou cristão. Mas, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós entendemos a dinâmica da fé cristã, nós vamos entender que o cristianismo é uma religião de recordação. É por isso que a Bíblia diz sempre assim, olha, recordai, lembrai-vos das palavras que foram ditas. Sabe por quê? Porque nós temos a propensão a esquecer das coisas de Deus rapidamente. Hoje nós ouvimos o ensino, hoje nós ouvimos a exposição da palavra, e amanhã nós já nos esquecemos daquilo que foi dito. É por isso que nós precisamos lembrar de maneira reiterada dessa doutrina tão essencial. Por que nós somos salvos? Por que Deus nos convoca para esta salvação? E eu começo dizendo a primeira razão pela qual nós precisamos de um Salvador, sabe por quê? Porque a Bíblia, e não somente a Bíblia, mas a nossa experiência, a nossa concepção do ser humano, nos demonstra que nós somos transgressores da lei do Senhor, nós somos iníquos e estamos afastados de Deus. E aqui eu volto os meus olhos para o texto que nós lemos em Isaías 53. Isaías 53, um texto que fora escrito pelo profeta messiânico Isaías, porque é o profeta que mais profetiza acerca do Messias de Deus. Aqui no capítulo 53 ele fala sobre as dores, sobre o trabalho, sobre a obra vicária do servo do Senhor, que é o Filho de Deus. Em nenhum momento nós vamos ler aqui o nome Jesus, até porque se trata de uma profecia. Mas na medida que nós lemos esse texto,
Na medida em que nós meditamos nesta palavra, nós vamos percebendo através de uma revelação bíblica sobre tudo, mas através sobretudo do testemunho do Espírito Santo de Deus, que esta passagem está falando sobre o Messias, que é Cristo Jesus. Certa feita, leram essa passagem para vários descrentes, da forma como nós lemos aqui, e perguntaram então para as pessoas, sobre quem essa passagem está se referindo. Ninguém disse que era uma passagem das Escrituras, simplesmente foi lido esse texto, e a grande maioria das pessoas, quase 100% das pessoas que ouviram uma leitura desse texto, diziam, está falando sobre Jesus. E de fato, esse texto fala sobre Jesus. Aqui fala sobre a obra que Jesus realizou, da forma como ele se colocou como ovelha. E aqui, ao termos em mente esse texto bíblico, nós extraímos daqui, inclusive no versículo 5, aquilo que eu acabei de dizer. O versículo 5 diz assim: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós precisamos de salvação porque nós estávamos afastados de Deus. Toda a humanidade estava afastada de Deus. Aqui é o ponto central para nós entendermos a dinâmica e história, a narrativa da fé cristã, voltando os nossos olhos lá para Gênesis, quando tem início todas as coisas, quando Deus cria o primeiro casal, coloca-os no jardim do Éden, dá uma lei para eles, diz, olha, não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque vocês morrerão. E ali nós sabemos o resultado daquilo, a decisão por parte daquele primeiro casal, quando eles desobedecem a Deus. O resultado dali é a morte do ser humano, é o afastamento do homem e da mulher de Deus. Há um muro que é colocado a partir dali. Deus decreta a morte espiritual do homem. Alguém pode muitas vezes dizer da seguinte maneira, olha, mas por que eu estaria afastado de Deus? Por que eu seria um pecador se esse ato, ele foi cometido pelo primeiro casal, há mais de 4.000 anos atrás, o que eu tenho a ver com isso? Nós, você e eu temos tudo a ver com isso. Exatamente porque quando nós lemos Romanos, no capítulo 5 e versículo 12, o apóstolo Paulo diz da seguinte maneira, porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É a isso que a tradição cristã vai chamar de pecado original. Quando nós conversamos com alguém que ainda não é cristão, quando nós falamos com uma pessoa que ainda não conhece o Evangelho, ela pode dizer, ela pode objetar, olha, mas eu não tenho nada a ver com aquilo que Adão fez no passado, eu nem conheci Adão, o que eu tenho a ver com Adão? Mas além do fato da Bíblia dizer que nós fomos concebidos em pecado, porque esse pecado original afeta a humanidade como um todo e afetou a nós também, se o ser humano for bem sincero, qualquer pessoa com quem você conversar e for bem sincera, ela olhará para dentro dela e ela haverá de chegar à conclusão de que ela não é 100% santa, muito pelo contrário. Lembro-me que um determinado evangelista chamado Ray Comfort, que é um grande pregador do evangelho nos Estados Unidos, ele estava fazendo um trabalho de perguntas e respostas com pessoas nas praças, e alguém então disse para ele, falou, olha, mas eu sou uma pessoa bondosa, eu sou uma pessoa caridosa, eu sou uma pessoa que não faço mal para ninguém. Então Ray Comfort disse para ela, falou, olha, a Bíblia diz, lá no Antigo Testamento, Deus estabelece alguns mandamentos,
não matar, não roubar, não adulterarás. A pergunta que eu faço para você, e ele estava fazendo a pergunta para uma mulher: alguma vez você já mentiu? Ela disse: já menti. Alguma vez você pegou alguma coisa de alguém que não era sua? Ela disse: já peguei. Alguma vez você olhou para uma pessoa com desejo sexual, sendo essa pessoa casada? Sim, já fiz isso. Então Ray Comfort diz para ela: então você é uma adúltera, você é uma ladra, você é uma pessoa que está afastada de Deus. O homem, se for sincero, se olhar para dentro de si, ele vai perceber que a condição natural dele é uma condição de pecador, de uma pessoa que está afastada de Deus. Ainda que o homem tente se enganar dizendo: olha, eu faço obras caridosas, eu ajudo o meu próximo, eu faço isso, faço aquilo outro, mas quando o homem, ele cai em si, ele vai perceber realmente que ele está afastado de Deus e que ele é um pecador. O primeiro ponto que nós, como cristãos, precisamos entender que precisamos dessa salvação é que de maneira natural nós estávamos afastados de Deus. Mas existe uma segunda razão pela qual nós precisamos dessa salvação que venha de Cristo, que venha de Deus. Qual é? É que uma vez afastados, nós por nós mesmos não temos condições de voltarmos a ter comunhão com Deus. Pelo nosso esforço, pelo nosso mérito, pela nossa capacidade intelectual, espiritual, nós não conseguimos nos voltar para Deus. O pregador e teólogo anglicano, que já faleceu, chamado John Stott, ele dizia da seguinte maneira: o pecado não somente separa, ele escraviza o homem. Além de nos afastar de Deus, ele também nos mantém cativos. Ou seja, o homem está afastado de Deus por conta da queda. Mas além disso, o homem não consegue voltar-se para Deus pelo seu esforço. Porque a Bíblia vai nos apresentar uma doutrina que é uma doutrina que nós entendemos, o termo não está lá na Bíblia, mas a história cristã nos explica isso, que é a chamada depravação total, que significa mais ou menos o seguinte: nós, por nós mesmos, não produzimos nada de bom, nós, por nós mesmos, não fazemos nada que agrada a Deus, muito pelo contrário, naturalmente, o homem só tem a propensão a se corromper. É aquilo que Paulo vai dizer na sua carta, quando ele menciona: olha, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Paulo está expressando a máxima bíblica no sentido que em nós, habita em nós, de maneira natural, essa lei decorrente do pecado, que é não fazer a coisa boa, mas aquilo que é mal. Aí nós olhamos para alguns filósofos que vão dizer: olha, o ser humano, ele nasce bom, como diria Jean-Jacques Rousseau. Na verdade, o homem nasce bom, mas o que o corrompe, na verdade, é a sociedade. Basta oferecermos para o ser humano as condições adequadas de vida, a educação suficiente para ele, e ele será um homem que terá uma estatura adequada. Isso é um grande engano. Porque se nós olharmos para nós mesmos, e se olharmos para pessoas que tiveram acesso à educação de qualidade, que nasceram em berço de boa condição financeira, frequentaram as melhores escolas particulares, foram para as melhores universidades, e daí nós olhamos para essas pessoas e vemos alguns resultados: matar alguém, estuprar alguém e corromper-se. Se o homem de fato fosse bom, a sociedade demonstraria isso, mas não. A Bíblia vai deixar claro, evidente, que desde quando nós nascemos, diria o salmista, nós fomos gerados em pecado. Desde quando nós nascemos,
nós demonstramos as falhas naturais. Por que nós precisamos de um Salvador? Porque nós estávamos afastados de Deus e que nós não tínhamos condições de nos voltar para Deus. Mas em terceiro lugar, nós precisamos desse Salvador, sabe por quê? Porque Jesus é o único que tinha as credenciais para salvar o homem e proporcionar a religação do homem em relação a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Nós estávamos afastados, nós estávamos longe de Deus, mas daí aqui em Isaías 53, no versículo 4, está escrito assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse versículo aqui, ele esclarece por que Jesus ele é o nosso Salvador. Porque de maneira substitutiva, de maneira vicária, Ele toma sobre si não somente as nossas dores, mas o nosso próprio pecado. Ele faz isso vertendo o seu sangue na cruz do Calvário. Alguém às vezes pode objetar dizendo: olha, mas por que Deus exigiria a morte de alguém? Por que seria necessário a morte, verter sangue, para que Deus pudesse perdoar os pecados da humanidade? Obviamente que Deus, Ele sendo Deus, Ele poderia estabelecer a lei mais adequada. Só que existe um princípio, e que é um atributo de Deus, e que Deus não pode contrariar a sua palavra, que é exatamente a justiça. Quando Deus estabelece a lei lá no Éden, para que o primeiro casal não pecasse, Ele estabelece o resultado, a punição. E qual seria a punição? A morte. E a morte, ela só pode ser revertida, o erro só pode ser revertido através de uma punição. E para que isso fosse revertido, era necessário então o quê? Verter sangue. E é exatamente isso que Cristo vai fazer. Lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus já estabelecia algumas figuras tipológicas, como sombras dos bens futuros ou das coisas que haveriam de acontecer, para Deus apontar para o Salvador. Quando o primeiro casal ele peca e se afasta de Deus, ele percebe que estavam nus ali. Eles fazem roupas de vegetais, mas de repente eles próprios percebem que ainda estão nus. E a Bíblia diz que Deus prepara para eles uma vestimenta, dá a ele uma vestimenta de pele de animais. Ali nós temos a figura exatamente de uma ação da parte de Deus em relação ao ser humano, sobre a necessidade de uma morte. Exatamente porque para fazer aquela vestimenta, um cordeiro, um animal foi imolado, foi morto, para fazer com que aquele primeiro casal ele fosse coberto. Nós vamos também ver essa tipologia lá nos holocaustos que eram realizados pelo antigo Israel. Quando um cordeiro, quando um animal puro e imaculado, ele era apresentado ali, não para retirar o pecado da nação de Israel, mas simplesmente para apontar dizendo e demonstrar para eles que existia um pecado e que aquela nação ela era pecadora. Alguém pode dizer assim, mas por que precisa então da morte? A morte, irmãos, ela é fundamental em vários casos para manter a vida. Quando nós nos alimentamos, nós precisamos da morte de um animal ou até mesmo de um vegetal. Em todos os instantes nós lidamos com a morte. Quando Deus estabelece ali no Antigo Testamento a necessidade de um animal ser imolado, Ele está apontando exatamente para a figura de Cristo Jesus que haveria de vir,
para que através do sangue dele, o meu e o seu pecado fossem perdoados. Este é o ponto central da forma como nós entendemos a justiça de Deus. Para isso, nós precisamos olhar para a carta que Paulo escreve aos Romanos, quando ele fala da justiça. Todos aqueles que são estudiosos do direito sabem qual é o conceito de justiça. Justiça é dar a cada um aquilo que lhe pertence. Um Deus justo, ele dá a cada um aquilo que lhe pertence. Sendo o homem pecador, afastado de Deus, aquilo que cabia a nós era somente a morte. O único resultado da nossa vida não seria outro senão o afastamento eterno de Deus. Só que para a justiça ser realizada, de uma maneira que o homem pudesse, sem capacidade, obter o resultado dessa justiça, a Bíblia vai demonstrar então que Deus oferece o seu próprio Filho para morrer em lugar do homem pecador. O que eu acho muito interessante, porque a partir daí vem um outro princípio bíblico, que é o princípio da graça de Deus. E o princípio da graça de Deus é exatamente o oposto da justiça. Se a justiça é dar a cada um aquilo que lhe pertence, aquilo que lhe é devido, a graça é dar a alguém alguma coisa que não era devido, que ele não tinha direito, que ele não tinha mérito algum. O Evangelho, ele é lindo, porque é a forma como Deus faz com que a graça e a justiça entram em conexão. De que jeito? Oferecendo o Filho de Deus para ser imolado, para ser morto. Ele se oferece de maneira misericordiosa, de maneira voluntária, para quê? Para que a graça dele, através da graça dele, através da misericórdia dele, nós pudéssemos estar aqui nesta noite glorificando ao nome do Senhor. A Bíblia vai demonstrar de maneira muito enfática, já diria que o escritor aos Hebreus, que era impossível que o sangue de touros e bodes removessem pecados. Tudo aquilo eram sombras, figuras de algo real. Na antiga aliança eles ofereciam diversos sacrifícios, mas a Bíblia diz que Jesus morreu uma única vez pelas nossas iniquidades. É aquilo que a Bíblia vai dizer aqui no verso que nós tivemos a oportunidade de ler, quando ele diz aqui no versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por que nós precisávamos de salvação, meus queridos? Estávamos afastados de Deus, não tínhamos condições de nos voltar para Deus. Por que nós precisamos de salvação? Porque Jesus é o único que pode nos ligar novamente a Deus. O sangue de animais não pode. O nosso mérito, a nossa capacidade não pode fazer isso. O verso 7 vai dizer da seguinte maneira: ele foi oprimido, olha que coisa interessante, ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um ovelho, como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Esta é a mensagem simples do Evangelho, mas ao mesmo tempo é a mensagem poderosa do Evangelho. É uma mensagem de milênios atrás, mas é a mensagem que mantém viva a igreja. Nós não precisamos de nenhum tipo de inovação para vivermos a vida e a fé cristã. Nós precisamos entender que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E isso é suficiente para nós entendermos que Jesus é o Cordeiro de Deus, puro, imaculado.
que é oferecido, que ele é imolado para que nós tivéssemos vida, e aqui está o ponto central. Ao falarmos nessa redenção, nessa salvação, é muito mais do que um ato religioso, irmãos. Quando nós falamos em termos um Salvador, isso não somente nos proporciona justificação, que é isso. A partir do momento que Jesus, ele morre na cruz e nós aceitamos essa salvação da parte de Deus, quando nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, a Bíblia diz que nós somos justificados. E o que é ser justificado? É ser considerado justo perante Deus. É um ato, é como se fosse um ato jurídico. Alguém que devia, não deve mais. Alguém que precisava pagar um preço, não precisa mais. E eu quero dizer aqui nesta noite, e precisamos sair com isso na nossa consciência. Irmão, nós não temos nenhum preço a pagar, o preço já foi pago ali na cruz do Calvário. E o que me alegra entender isso, é que essa salvação, ela nos dá uma vida de abundância. Eu acho interessante que muitas pessoas, e muitas vezes até alguns cristãos, vivem uma vida de culpa na cabeça, por aquilo que fizeram no passado, por erros do passado, por decisões equivocadas do passado. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, é que quando nós temos um relacionamento verdadeiro com o Senhor, quando nós nos colocamos como filhos e deixamos que Ele seja o nosso Deus em Cristo Jesus, a Bíblia diz que os nossos pecados, eles foram perdoados e jogados no mar do esquecimento. Não viva uma vida olhando para trás. Algumas pessoas não conseguem se desenvolver espiritualmente. Algumas pessoas não se conseguem crescer espiritualmente, porque ficam olhando para trás aquilo que fizeram no passado. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, agora a tua vida não é olhar para trás, não, olhe para frente, olhe para o autor e consumador da tua fé, olhe para Ele. O propósito de Deus não é ser o acusador, quem faz isso é o inimigo, ele acusa, mas Jesus é quem nos justifica. Esse é o ponto central. Nós precisamos desse Salvador, sabe por quê, irmãos? Nós precisamos desse Salvador, porque quando nós olhamos para Ele, só Ele teria as credenciais para nos proporcionar religar-nos a Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos isso, primeiro, que Jesus ele teve um nascimento extraordinário. Nenhum outro homem, nenhuma figura humana poderia nos proporcionar isso. É por isso que Jesus diz com todas as letras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tudo começa com o nascimento extraordinário dele, gerado não em pecado, mas pela obra do Espírito Santo de Deus que concebe uma virgem. Isso não é mito, não é história, não é ilusão, mas é algo que aconteceu porque foi planejado e foi realizado pelo próprio Deus. Em segundo lugar, nós precisamos dessa salvação e recorremos e precisamos de Jesus, porque Ele teve uma vida extraordinária. Jesus ele não foi somente um mestre da moralidade, Ele não foi um sábio da sua época, não. Ele foi o próprio Deus encarnado vivendo entre nós. A Bíblia vai dizer claramente que Ele é o Verbo, e esse Verbo se encarnou, se esvaziou e habitou entre nós. Sabe por quê? Para que nós pudéssemos estar com Deus. Que vida extraordinária, de ensino, de compaixão, de exemplos de bondade, de atos de ajuda na onde era necessário. Nenhum outro homem chegou a essa estatura, exatamente porque somente este Jesus é o Filho único e unigênito enviado por Deus. Mas não somente isso, Ele teve um nascimento extraordinário, Ele teve uma vida extraordinária, mas Ele também teve uma morte que foi extraordinária.
Nós olhamos hoje para a Bíblia, olhamos para a história, e alguém pode imaginar que a morte de Jesus é o resultado de decisões equivocadas de um tribunal dos governantes romanos, é o resultado das ações de um grupo de religiosos judeus daquela época? Não, irmãos. Aquela foi a forma como as coisas se sucederam, aconteceram. A morte de Jesus é o resultado de um plano eterno da parte de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Deus nunca é tomado, não é pego de surpresa. Não somente a vida, não somente o sofrimento, mas também a morte vicária de Jesus já estava estabelecida. Ali nós vamos ver a forma como tudo estava caminhando. O próprio Jesus, ele tinha total consciência, dizendo: olha, a hora está chegando. Os homens não pegam a minha vida, sou eu que a dou. Foi uma morte extraordinária, exatamente porque foi também uma entrega extraordinária da parte do Filho de Deus. Foi uma morte extraordinária porque ela foi dolorosa sobretudo. Imaginarmos a forma como ele foi julgado na calada da noite, sem qualquer tipo de direito de defesa, a forma como seu corpo foi flagelado, a forma como ele foi vituperado, a forma como ele foi humilhado. Tudo isso aponta para algo sobrenatural, porque era o cumprimento profético para que se cumprisse a promessa da salvação do ser humano. Ele não somente teve uma morte extraordinária, ele teve, sobretudo, uma ressurreição extraordinária. Já foi dito aqui nesta noite acerca disso, e é o dia que nós lembramos com grande ênfase acerca do fato de que o que dá o distintivo do cristianismo não é a vida de Jesus, não é somente a morte de Jesus, mas também a ressurreição de Jesus, aleluia. A fé cristã, ela está firmada em 3 eventos principais: o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus. É isso que nos dá esperança. O fato de Jesus ele ter morrido consuma a nossa salvação, mas aquilo que nos dá esperança, aquilo que torna a nossa fé viva e eficaz e que diz assim: olha, vale a pena ser cristão, é o fato de Jesus ter ressurreto dentre os mortos. É isso que nos inspira e é isso que nos anima. A fé cristã, ela não está firmada na ilusão, não, ela está firmada em um ato soberano da parte de Deus, que é exatamente ter trazido dentre os mortos o seu Filho. Alguém pode imaginar que a fé cristã é algo que traz motivação? Não, não é algo que traz motivação, não. A fé cristã é algo que traz salvação para nós, aleluia. É algo que aconteceu na história da humanidade. A irmã já mencionou aqui, mas eu gosto de mencionar porque é dia de Páscoa. Se você tiver oportunidade, vá lá em Paris, lá na França. Lá existe um cemitério chamado Père-Lachaise. É o maior cemitério que existe no mundo. Ninguém gosta de cemitério, né? É um convite meio estranho. Mas vai lá, se você tiver oportunidade. Lá no Père-Lachaise estão os restos mortais de grandes homens do passado. Homens que não tiveram bom testemunho, como Jim Morrison, como Oscar Wilde. E lá no centro de Père-Lachaise estão os restos mortais de um homem chamado Hippolyte Léon Rivail Denisard, mais conhecido como Allan Kardec, porque ele não ressuscitou. Se você tiver oportunidade, você pode ir também na Índia. Compre uma passagem, pegue o dinheiro emprestado com o pastor Gleidson, vá para a Índia. Em 8 lugares separados pela Índia estão os restos mortais de um homem chamado Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda. E depois você
pega dinheiro emprestado com o pastor Cirano, e daí você vai lá para Medina, na Arábia, e você encontrará os restos mortais de Maomé, o precursor, o profeta do islamismo. Mas se você agora pegar um avião e for para Jerusalém e buscar o túmulo de Jesus, lá estará escrito: não está aqui, porque ele já ressuscitou, aleluia. Esse é o nosso Jesus. A Bíblia diz que a morte não pôde detê-lo, tragada foi a morte na vitória, irmãos. É isso que nos inspira a sermos cristãos, aleluia. A nossa alma se enche de alegria quando nós olhamos para a Bíblia e vemos claramente que vale a pena ser cristão, porque nós temos um Deus poderoso, um Jesus que venceu a morte. É isso que dignifica a fé cristã, aleluia. Mas sobretudo, e aqui eu quero já caminhar para o meu encerramento, ele teve um nascimento extraordinário, uma vida extraordinária, uma morte extraordinária, uma ressurreição extraordinária, mas tem algo que é magnífico para nós e que coroa a fé cristã: ele terá um retorno extraordinário, aleluia. Quantos estão aguardando a volta de Jesus aqui, aleluia? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto daquela frase que diz: ele disse que viria e ele veio, ele disse que morreria, ele morreu, ele disse que ressuscitaria, ele ressuscitou, ele disse que voltaria. Então aguardemos, esperemos, porque ele vai voltar, aleluia. Quantos estão aguardando a volta de Jesus aqui nesta noite? Eu não sei se você ainda é cristão, eu não sei se você frequenta aqui esta igreja nesta noite para ouvir a pregação do Evangelho, mas a Bíblia te dá uma oportunidade de ter comunhão com Deus, é através de Cristo Jesus. A Bíblia diz assim: se você reconhecer em teu coração e confessar com a tua boca que Jesus é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Deus te oferece esta oportunidade nesta noite, e a todos nós que já somos cristãos, a todos nós que já ouvimos o Evangelho, nesta noite, nesse dia de Páscoa, é dia de nós alicerçarmos ainda mais a nossa esperança, a nossa convicção, e dizemos assim: Senhor, eu te agradeço porque eu sou salvo em ti, Senhor. Eu te louvo porque eu tenho a comunhão contigo, Senhor. Eu te agradeço porque eu fui resgatado de uma vida em pecado, mas o Senhor transformou a minha vida, aleluia.